Insertos metálicos sobremoldados. Como que a gente vê nessa peça aqui, por exemplo? Precisam ser aquecidos durante o processo de injeção? Ou esse processo só causa mais custo, mais aborrecimento e mais problemas? Bom, para saber um pouquinho mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de insertos metálicos sobremoldados, como esse que eu acabei de mostrar para vocês nessa peça que eu tenho aqui. A gente tem vários nessa peça, tem desse lado aqui também. Enfim, a pergunta que muita gente se faz é: quando eu vou usar esse inserto metálico, colocar dentro do molde para ser sobreinjetado pelo material plástico, esse inserto eu preciso aquecer na mesma temperatura do molde de injeção? Ou isso daí não interfere em nada? Quais que são os potenciais problemas e riscos envolvidos? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Legal? Alguns recados antes da gente entrar no nosso tema. Esse vídeo aqui, olhem só, é patrocinado pelo nosso parceiro de longa data, a Espirol do Brasil. E a Espirol, obviamente, é um grande fabricante de insertos metálicos, como esses que a gente está vendo aqui. Então, o conteúdo do vídeo de hoje tem tudo a ver com o produto deles. E como você sabe, a Espirol está com novas redes sociais, está com perfil no Instagram, page no LinkedIn e canal no YouTube. Está sendo alimentado aí constantemente. Tem muitos vídeos interessantes trazendo conteúdo por lá também. E eu vou trazer hoje um videozinho que está no canal deles do YouTube, muito relacionado com o que a gente vai ver hoje. Então já presta atenção nesse vídeo, porque depois, lá na frente, nesse vídeo aqui, a gente vai trazer algumas referências a esse conteúdo. Dá uma acompanhada aí. Instalou o inserto roscado e parece que estava tudo certo, mas na hora de instalar o parafuso ele está girando junto. Ou pior, ao aplicar o torque ele está saindo do furo de instalação? Fique comigo que eu vou te explicar as possíveis causas e soluções para esse problema. Cada inserto roscado foi desenvolvido com um design diferente, isso é, com a característica física e dimensional diferente, como nesses exemplos aqui. Se vocês verem, cada modelo desse possui um recartilho diferente, possui uma profundidade de recartilho diferente, e isso é proposital. Os insertos podem ser instalados em diferentes métodos, em diferentes plásticos, com ou sem carga, ou filler, como conhecemos no mercado, como, por exemplo, a fibra de vidro ou um talco. Por isso, existe um furo recomendado específico para cada modelo de inserto, que pode variar também de acordo com a composição do plástico utilizado. Se o inserto for instalado em furos maiores do que o recomendado, a tendência é que não entre plástico suficiente dentro do recartilho e, portanto, reduzindo significativamente o seu desempenho. Para assegurar que o inserto ficou bem instalado, sugerimos que seja feito um corte transversal na peça para verificar se o recartilho se espelhou perfeitamente, como neste caso aqui. No vídeo aqui embaixo você pode assistir mais detalhes sobre como configurar o furo para a instalação de inserto roscado. Se quiser saber mais sobre insertos, nós preparamos um guia de design com várias dicas e informações de montagem, com toda a nossa linha padrão de insertos, com os furos padrões recomendados para cada um deles. Para ter acesso neste guia completo, basta clicar no link aqui embaixo e fazer o download agora mesmo. Se preferir, você pode entrar também em contato diretamente conosco e obter o suporte de um dos nossos especialistas. Muito bem, espero que você tenha acompanhado direitinho aí, porque, de novo, a gente vai fazer referência a esse vídeo mais pra frente agora, durante essa aula aqui. Mas agora, só para finalizar, alguns outros recados importantes também. Já se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, seu comentário, pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo, para que a gente possa atingir um número cada vez maior de pessoas que precisam dessa informação para solucionar os seus problemas no dia a dia. Conhece também todas as minhas redes sociais, sempre me acha com o nome de Ricardo Cusiol. Conhece os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo. E considere participar da minha campanha no Apoia-se, o card está aqui em cima, e participando você me ajuda a continuar criando conteúdo como esse, que ajuda profissionais da indústria e leva informação relevante sobre plásticos para toda a sociedade. Fechado?
Bom, vamos lá então. Hoje eu não preparei nenhum material, eu quero trazer para você uma reflexão a respeito do uso desses insertos metálicos que são sobremoldados, ou seja, aqueles insertos que a gente coloca na máquina injetora dentro do molde durante o processo de injeção e o plástico vai recobrir esse inserto durante o preenchimento da cavidade. Tá? E aí, a ideia é que esse material fique aderido ao inserto metálico e ele possa ser, a peça possa sair pronta já do molde. A grande dúvida que muita gente me faz é, bom, Ricardo, existem alguns materiais que requerem um molde aquecido, 80, 90, até 150 graus. E muitas dessas peças vieram de um processo de substituição de metais e, portanto, para serem montadas vão precisar de um inserto metálico. Tá? E aí, eu preciso aquecer esse inserto metálico na mesma temperatura do molde de injeção? Eu preciso deixar ele na mesma temperatura do aço que vai receber esse material? Então, vou aquecer o inserto a 80, 90, 150 graus? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu quero trazer para você 3 razões importantes do porquê eu recomendo, sim, aquecer o inserto na temperatura do molde de forma ideal, ou pelo menos o mais próximo possível da temperatura do molde. Tá? Então, vamos para o primeiro motivo pelo qual seria interessante você aquecer o inserto na mesma temperatura do molde. O primeiro motivo é fluxo. Se você prestou atenção no videozinho que o meu amigo Igor lá da Espirol mostrou lá no começo, uma das coisas que você pode fazer para avaliar se o inserto está bem aderido ao material plástico, se ele não vai ter problemas de soltar, é fazer um corte transversal nesse inserto e avaliar se o material plástico copiou muito bem a superfície desse inserto, o recartilho que foi feito nesse inserto. Se ele copiou direitinho essa superfície, está bem formadinha, é uma indicação de que o inserto foi bem moldado. E aí a gente sabe que principalmente para alguns tipos de materiais mais viscosos, que precisam de altas temperaturas de moldagem, que precisam de uma temperatura alta de molde, essa temperatura de molde ajuda a manter o fluxo do material e fazer com que ele preencha e copie detalhes bem pequenos da superfície do molde, como os detalhes de um recartilho do inserto metálico. Então o que acontece é que se o material precisa de alta temperatura do molde e a gente tem um inserto lá que está com uma temperatura mais baixa, um inserto metálico, então que tende a roubar calor mais rapidamente desse material, um dos efeitos que ele pode fazer é diminuir localmente ali naquela região a capacidade de fluxo desse material e a capacidade que esse material vai ter então de penetrar em detalhes mais reduzidos da superfície desse molde. E lembrando que a parede externa desse inserto ela faz parte do molde, ela seria o que vai moldar essa região da peça. Então, pode ser que em não ter um inserto aquecido para determinados tipos de materiais, você reduza tanto o fluxo localmente ali que ele não preencha de forma adequada esse recartilhado e, portanto, não vai ter uma ancoragem tão boa. Tá? Então, óbvio que podem existir materiais que vão trabalhar a temperaturas mais baixas do molde e, portanto, os insertos talvez não precisem ser aquecidos, tá? Mas quando o material exige uma alta temperatura de molde, chances são de que essa alta temperatura de molde, entre outras coisas, vai garantir o fluxo adequado desse material. E por esse motivo, pode ser uma boa ideia, sim, aquecer o inserto à temperatura do molde, ou pelo menos o mais próximo possível disso. Fechado? Segundo motivo pelo qual pode ser interessante você aquecer o inserto, principalmente para materiais amorfos, isso pode acontecer com materiais semicristalinos, mas principalmente com materiais amorfos, é minimizar a chance de tensionamento interno do material naquela região em volta do inserto. Olha só, a gente quer botar um inserto metálico para que tenha mais resistência nessa região. Né? A gente vai ser uma região que vai de fixação da peça na contrapeça e aqui vai estar sujeito a algum tipo de esforço. Então a gente não quer diminuir as propriedades mecânicas do material nessa região. E um tensionamento interno ao redor do inserto pode diminuir essa resistência. Então, à medida que você dá o torque no parafuso, à medida que existe algum tipo de vibração, aquele material que já está tensionado ali pode vir a falhar precocemente e, portanto, trazer algum problema de funcionamento para a sua peça, a peça soltar, enfim, até uma falha mais catastrófica, uma quebra realmente que incapacita e você tem que trocar aquela peça, fazer algum tipo de manutenção. Tá? Então, aquecer o inserto, ele vai ajudar também a minimizar
esse aparecimento dos tensionamentos internos no material que está sobreinjetando esse inserto. Tá? De novo, mais comum em materiais amorfos, como um ABS, por exemplo, um policarbonato, mas pode acontecer em materiais semicristalinos, como nylons também. Tá? E principalmente, por exemplo, poliacetais. Tá? Mas aí, falando de materiais semicristalinos, falando de poliacetal, nylon, me traz o terceiro motivo pelo qual a gente pode ter um bom desempenho aquecendo os insertos metálicos. E esse motivo é cristalização. Aqui, obviamente, a gente está falando mais de materiais cristalinos. Mas o que acontece? Uma das funções do molde quente em materiais cristalinos é dar tempo para que as moléculas tenham mobilidade e formar adequadamente os cristais desse material. E os cristais desse material é que garantem boa parte das suas propriedades, tanto dimensionais quanto, principalmente, mecânicas. Então, se a gente não tem um material bem cristalizado ao redor do inserto, naquela região, assim como um tensionamento interno, pode reduzir as propriedades mecânicas desse material, tá? Ao ponto de poder levar a uma falha prematura desse inserto. O inserto pode soltar, o material que está fazendo a ancoragem ali naquele recartilhado pode se quebrar, o inserto soltar, e você tem uma peça que não vai ficar fixa da forma que você imaginava. Certo? Então esses são os três principais motivos pelo qual pode ser sim uma boa ideia aquecer o material à temperatura do molde ou até meio mais próximo possível da temperatura do molde. Agora, existem algumas considerações importantes para fazer isso. A primeira delas é com relação a que tipo de equipamento, como você vai fazer esse inserto. Então eu já visitei muitos clientes que tinham uma estufa ou um forno ao lado da máquina, ou então até alguns dispositivos de aquecimento por indução, onde o robô ou o operador posicionava os insertos em alguns pinos que por indução ou por condução aqueciam esses insertos e aí depois o robô posicionava esses insertos no molde. Então, uma primeira consideração é como fazer esse aquecimento. Isso vai exigir um processo adicional, vai exigir talvez um investimento adicional em equipamento, treinamento dos operadores, que me leva ao segundo ponto de atenção. Além de como fazer isso daí, você tem que garantir segurança, porque vai existir ali um elemento quente, né, que vai ser manuseado antes do processo de injeção, em uma temperatura que pode chegar até mais de 100 graus, dependendo do caso, tá? E, óbvio, tudo bem, você vai ter um robô trabalhando ali, mas e se um desses insertos cai, se um operador precisa manusear esse inserto por algum motivo, né? Então, vai ter que existir procedimentos de segurança muito bem definidos para garantir que nenhum tipo de acidente vai acontecer e você vai ter que ter o treinamento do operador e o uso de equipamentos de proteção individual muito bem verificados e controlados para garantir a segurança desses operadores. Tá? Mais um ponto de atenção importante, né? Esse inserto pode ser aquecido à temperatura que se deseja que ele seja aquecido, tá? Uma coisa é você ter o material alguns segundos ali em contato com o material plástico que já começa a se resfriar. Então ele vai ter um aquecimento pelo próprio material plástico. Então, a princípio, o material do inserto não deve sofrer grandes problemas com uma temperatura que vai ser até mais alta do que a temperatura do molde. Mas vale a pena conversar com o fabricante do inserto e trocar uma ideia com ele. Falar, olha, eu tenho um molde que trabalha 80, 90, 110, 120, 150 graus, e talvez seja uma boa ideia eu aquecer o seu inserto. O que você me diz sobre isso? Né? Talvez ele vai te dar alguma orientação, talvez ele selecione um tipo de inserto com um material diferente, com uma geometria diferente. Os profissionais da Espirol vão estar sempre à sua disposição para te ajudar a avaliar a melhor condição de uso dos insertos e dizer, bom, você pode, precisa ou não aquecer esse inserto para esse processo, porque podem ter vários problemas associados com isso. O inserto pode perder a geometria, ele pode perder o dimensional, dependendo da expansão e contração térmica desse material. Então, vale a pena prestar um pouco de atenção com relação a isso e conversar com o fornecedor do inserto, explicar para ele qual que é a situação que você vai utilizar e ver qual que é a opinião dele, tá certo? Então, olha só, 3 motivos interessantes pelos quais talvez valha a pena você aquecer o inserto antes da moldagem e 3 pontos de atenção que você precisa olhar com bastante cuidado ao decidir utilizar insertos aquecidos e aquecê-los antes do processo de injeção. Né? Utilizar insertos metálicos e aquecê-los antes do processo de injeção. Agora, eu queria ouvir de você. Tem mais algum motivo pelo qual seria interessante aquecer ou não aquecer um inserto metálico?
Que outros cuidados precisam ser tomados na hora de fazer esse tipo de operação? Então, deixa o seu comentário, vamos participar dessa discussão aqui, me manda uma mensagem, me manda um e-mail dizendo também o que você pensa, para a gente poder enriquecer essa nossa discussão. Me fala também sobre como esse conteúdo te ajudou a resolver algum problema aí no chão de fábrica, né? Projetos que ele ajudou a desenrolar, problemas que ele ajudou a desenvolver, e me conta a respeito de outros temas que você quer ver tratados aqui no canal, gerando um vídeo como esse que te ajuda a solucionar os seus problemas do dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.